Olá, espero que esteja tudo bem com você. Então, na aula de hoje eu vou resolver a AP do terceiro bimestre de 2021 para o sétimo ano do ensino fundamental. É o caderno 0701. Então, nós temos: observe a sequência numérica apresentada abaixo, cujo primeiro termo, na posição n igual a 1, é 3. Então, nós temos aqui posição 1, n, o elemento da sequência é 3. Posição 2 é 7, posição 3 é 11 e assim sucessivamente. No quadro abaixo estão representadas 4 expressões algébricas. Quais dessas expressões algébricas relacionam cada termo da sequência à posição n que ela ocupa? Então, quando eu substituir o valor de n aqui, que seria 1, 2, 3, teria que dar como resultado o elemento correspondente na sequência. Então, quando eu coloco n igual a 1, nós vamos ter aqui 1 menos 1, que é 0, 0 vezes 4 é 0, 0 mais 3 é 3. Então, está correto. Aí, testando, quando n for igual a 2, nós vamos ter 2 menos 1, que é 1, 1 vezes 4 é 4, 4 mais 3 é 7. Então, está correto. Vou parar por aqui. Aqui, quando n for igual a 1, a resposta está dando 5 e teria que dar 3, então não pode ser. E quando n for igual a 1 aqui, fica 4 vezes 1 é 4, 4 menos 1 é 3, está correto. Quando n for igual a 2, 4 vezes 2, 8, 8 menos 1, 7, está correto. E quando n aqui for igual a 1, 1 menos 1 é 0. 0 mais 4 é 4, teria que dar 3, então não pode ser. Portanto, a expressão que gera as expressões que geram esta sequência são as de número 1 e 3. Resposta é a letra B. Número 2. Observe o polígono PQR destacado de cinza no plano cartesiano abaixo. As coordenadas dos vértices de PQR serão multiplicadas por menos 2. Com isso, um polígono P'Q', R' será obtido nessa transformação. Esse polígono P'Q', R' obtido nessa transformação está representado em... Então, aqui nós temos as possíveis respostas quando fizermos a transformação. Para fazer a transformação, precisamos saber quais são as coordenadas dos pontos PQR. As coordenadas são dadas pelos pontos no eixo X e Y, nessa ordem. Então, nós temos aqui que as coordenadas do ponto Q são dadas por x igual a 1 e y igual a 2, ou seja, 1 e 2. As coordenadas de R são dadas por x igual a 2 e y igual a 0. E as coordenadas do ponto Q são dadas por x igual a 0 e y igual a 1. Multiplicando então por menos 2 essas coordenadas, nós vamos ter que P é dado por 2 vezes 0 e 2 vezes 1. Ah, não, é menos 2, então aqui fica menos 2. E Q é dado por menos 2, menos 4. Multiplicando tudo aqui por menos 2. E R vai ficar menos 4 e 0. Então, nós temos aqui os pontos P, Q, aqui no caso P', R, Q' e R'. Então, P' teria que ser 0 e menos 2. Então, 0 em X e menos 2 em Y. Então, está correto aqui, na letra A. Q' tem que ser menos 2 e menos 4. Então, menos 2 em X, menos 4 em Y. Está correto. E, por último, R' tem que ser menos 4 em X e 0 em Y. Então, a resposta é a letra A. Na padaria de Márcia, os pães são assados em formas que cabem 10 pães. Em cada fornada, ela coloca 10 formas cheias
no forno. E ao todo são assados 10 fornadas de pães por dia. A quantidade de pães assados por dia na padaria de Márcia pode ser representada por... Então são 10 fornadas por dia. Então temos 10 vezes uma fornada. 10 vezes uma fornada é o mesmo que 10 vezes 10 formas, já que uma fornada é igual a 10 formas. Então, nós temos que são assados 10 vezes 10 formas. E 10 formas é o mesmo que 10 vezes uma forma. E cada forma tem 10 pães. Então, nós temos um total de pães de 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000, ou 10 ao cubo. Multiplicação de mesma base, copia a base e soma os expoentes. 1 mais 1 mais 1, 10 ao cubo, ou 10 à terceira potência. Número 4. Cláudio instalou uma piscina de fibra de vidro em sua casa e prefere enchê-la de água e pretende enchê-la de água para o final de semana. Essa piscina, cujo formato é de um paralelepípedo reto ou retângulo, está representada abaixo com suas dimensões internas. Qual é a capacidade máxima em metros cúbicos dessa piscina que Cláudio instalou em sua casa? Então, o volume de um bloco retangular como este, né, de um paralelepípedo, é multiplicar todas as dimensões, as 3 dimensões, que seria aqui então o comprimento, a largura da piscina e a profundidade ou altura. Então, o volume ele pode ser dado, né, por comprimento de 8 metros vezes a largura de 4 metros vezes a altura de 1,4 metros. Então, nós temos aqui 8 vezes 4, 32 metros aqui, só que são 32 metros quadrados, 1 mais 1. Então, ficamos com 32 metros quadrados vezes 1,4. Multiplicando 32 por 1,4, né, ou 14, depois a gente coloca a vírgula, fica 4 vezes 2 e 4 vezes 3. E 1 vezes 2 e 1 vezes 3. Então, ficamos com 448. Um número após a vírgula, então fica assim, 44,8 metros, 2 mais 1 aqui, multiplicação de mesma base, então fica 44,8 metros cúbicos. Número 5. Observe o triângulo apresentado na figura abaixo. Qual é a classificação desse triângulo com relação aos seus ângulos internos? Então, se tem um ângulo interno que é maior que 90 graus, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Então, é a letra B. Um aplicativo calculou que a distância total que Túlio deveria percorrer para ir de sua casa até a escola era 4,3 quilômetros. Então, aqui nós temos a distância total, né, da escola até a casa de Túlio. Esse aplicativo detalhou que, para fazer esse trajeto, Túlio deveria caminhar 0,17 quilômetros de sua casa até o ponto de ônibus. Então, nós temos, vamos desenhar aqui, para a gente visualizar melhor. Então, o esquema fica assim, né? Então, ele sai da casa dele, aí ele caminha 0,17 quilômetros, aí chega aqui no ponto de ônibus, né? E aí ele embarca no ônibus e caminha esse trajeto, por exemplo, de ônibus, né? E desce aqui num ponto, que é em frente ao museu, né? Tá falando aqui que ele embarca
e só desembarca no ponto em frente ao museu. Dali em diante, ele caminha 0,27 quilômetros e chega na escola. Aí a pergunta é que, né, qual é a distância em quilômetros que Túlio deveria percorrer de ônibus nesse trajeto? Então, o objetivo é descobrir esse valor aqui, olha, esse trajeto que vai daqui, do ponto, né, ponto de ônibus, até o museu, onde ele desce. Então, nós temos que daqui da casa até a escola são, conforme o aplicativo, 4,3 quilômetros. Então, se eu tirar desse total, que é 4,3, eu tiro 0,17 quilômetros e tiro 0,27 quilômetros, o que sobra é quanto ele andou de ônibus. Então, nós temos aqui que ele tem que caminhar da casa até o ponto 0,17 quilômetros e mais do museu até a escola 0,27 quilômetros. Então, fazendo esse cálculo, nós temos 14, vai 1 aqui, dá 4, dá 0,44 quilômetros é o quanto ele anda a pé. Então, ele anda de ônibus 4,3 quilômetros menos 0,44 quilômetros, é o tanto que ele anda a pé. Então, fazendo essa diferença, 0 não tira 4, a gente tira 1 daqui, fica 10 menos 4, que é 6. 2 não tira 4, então empresta 1 aqui, fica 3, e aqui 12. Menos 4 dá 8, e 3 menos 0 é 3. Então, a resposta é que ele anda de ônibus 3,86 quilômetros, ou 3 quilômetros e 860 metros. Número 7. Observe a figura representada em cinza no plano cartesiano abaixo. A assimétrica dessa figura em relação ao eixo Y, que é o eixo vertical, está representada em... Então, se a simétrica dessa figura em relação ao eixo Y, ela vai ser virada para cá, como se o X, se o Y fosse um espelho. Então, cada ponto aqui no primeiro quadrante, ele vai ser refletido para dentro do espelho e a gente enxerga nesse plano aqui, como se fosse um espelho, esse eixo. Então, em relação a esse eixo Y, esse ponto menos 2, ele vai ficar aqui. Então, aqui tem, daqui até aqui tem uma unidade, então uma unidade também. Então, esse ponto aqui, ele vai ficar 2 unidades para dentro do espelho, então fica aqui. Esse ponto aqui, ele está a 2 unidades também, olha, 1, 2. Então, esse ponto vai ficar aqui. Esse ponto aqui, ele está a 1, 2, 3. Então, 3 unidades para trás fica aqui. Opa, aqui no meio. Agora, esse aqui está 2 unidades. Então, 2 unidades. E aqui nós temos 3 unidades. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, nós temos uma figura que vai ficar assim. Juntando todas as partes, nós vamos ter uma figura assim. Então, aqui, ela se estende aqui, né? Tem um quadradinho aqui. E essa figura, então, ela está no item, vamos verificar. Essa figura está no item D, né? Olha, item D. Então, a resposta é a letra D.
Para encher um reservatório de água de uma fábrica, são utilizadas 3 torneiras que possuem o mesmo fluxo de água. Quando esse reservatório está completamente vazio, essas 3 torneiras gastam 18 minutos para enchê-los. Então, nós temos assim, 3 torneiras levam 18 minutos para encher o tanque. Certo dia, esse reservatório estava completamente vazio e precisou ser enchido apenas por 2 torneiras, pois uma delas estava com defeito. Qual foi o tempo em minutos gasto para encher esse reservatório, utilizando apenas 2 torneiras? Então temos que fazer uma verificação de 3 para chegar em 2 torneiras. Foi dividido por um número. Enquanto que, se diminui o número de torneiras, vai ter que aumentar o tempo. Porque quanto menos torneiras estiverem abertas, mais tempo vai demorar para encher esse tanque. Então, nós temos aqui 2 grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu dividir esse lado, eu tenho que multiplicar este lado. Então, nós vamos ter uma correspondência assim. Se 3 está para 2, nós vamos ter que inverter o outro lado. Então, nós vamos ter um quadradinho aqui que está para 18. Né? Uma vez que uma aumenta e a outra diminui. Aqui nós temos assim, de 2 para chegar em 18, multiplicou por 9. Então, aqui, de 3 para chegar nessa resposta, também tem que multiplicar por 9, porque nós estamos trabalhando com frações equivalentes. Olha, uma fração igual a outra fração. E 3 vezes 9 é 27. Então, se diminuir o número de torneiras, vai precisar aumentar o tempo em que as torneiras ficam abertas. Então, vai para 27 minutos. Renata gastou R$6 por dia na escola durante os 20 dias de aula do último mês para comprar merenda. Seu pai, então, decidiu que daria a ela uma mesada fixa, equivalente ao total gasto com a merenda no mês anterior, acrescido de 25%. Então, em 20 dias, são 6 horas, R$6 por dia. Então, olha, um dia, Renata gastou R$6. E em 20 dias, quantos reais? Então, de 1 para chegar em 20, multiplicou por 20. Então, se aumenta a quantidade de dias, Renata vai gastar mais, R$6 a cada dia. Então, aqui também multiplica por 20. E 6 vezes 20 vai dar 120. Então, em um mês, ela gastou, melhor, em 20 dias, ela gastou R$120. Então, o pai dela, né, o pai de Renata, ele vai aumentar esse valor de 120 em 25%. Então, nós temos aqui 25% de 120. Aumentando 25% desse valor. 120 não tem nada embaixo, é 1. 25% é a mesma coisa que 1/4. 1/4 de 120. Só dividir tudo por 25 que vai dar 1/4. Então, dividindo o numerador e denominador por 4, o numerador aqui está dando 30. Então, está acontecendo aí um aumento de R$30. Então, a mesada vai ser o valor que ela gastou em 20 dias, que é R$120, mais R$30. Deixa eu ver.
Então, a mesada vai ser de R$ 150. Só que a pergunta é: quanto Renata ganhará a mais? A mais são os 25% de 120, que é igual a R$ 30. Manuela encheu completamente uma caixa com areia para ser utilizada por seu gato. O formato interno dessa caixa é um paralelepípedo reto, com 30 centímetros de largura, 40 centímetros de comprimento e 10 centímetros de altura. De quantos centímetros cúbicos de areia, no mínimo, Manuela precisou para encher completamente essa caixa com areia? Então, o volume de um paralelepípedo nós já vimos lá mais lá para trás, que é só a multiplicação de todas as dimensões. Então, nós temos aqui 30 centímetros vezes 40 centímetros vezes 10 centímetros. Então, aqui nós temos 3 vezes 4, 12 e 3 zeros. Então, nós temos 12.000, 1 mais 1 mais 1, multiplicação de mesma base, somos expoentes. Então, nós temos 12.000 centímetros cúbicos. Observe no plano cartesiano abaixo, destacado de cinza, o quadrilátero PQRS. Então, tem PQRS, que José desenhou. Com o intuito de obter um novo quadrilátero, P', Q', R', S', nesse plano cartesiano, José irá multiplicar por 2 as coordenadas dos vértices de PQRS. Quais são as coordenadas dos vértices desse novo polígono que José irá obter? Então, o ponto P, multiplicando por 2, então, o ponto P ele é dado aqui por x igual a 0, y2. O ponto Q é dado por x igual a 2, y4. O ponto R é dado por x igual a 4, y4. E o ponto S é dado por x igual a 2 e y2. Multiplicando então por 2, ficaremos com P' igual a 0,4, Q', 4 e 8, R', 8 e 8, e S, 4 e 4. Esse aqui é o S. Então, 0,4 é a letra C, né? 0,4, 4,8, 8,8 e 4,4. Então, é isso. Gisele preparou 3 tortas de legumes para um almoço. Para cada torta preparada, ela utilizou 0,48 litros ou 480 ml de litros de leite. Então, olha, uma torta precisa de 0,48 litros de leite. Qual foi a quantidade? 0,48. Então, qual foi a quantidade total de leite que Gisele utilizou para preparar 3 tortas? Então, aqui, se multiplicou por 3, triplicou, então aqui também vai ter que triplicar, né? Quanto mais torta, mais leite. Então, nós temos aqui 48 vezes 3 fica
aí 2 números após a vírgula, né? Temos 1,44 litros de leite. Letra B. Observe a sequência numérica apresentada abaixo, sendo que 6 é o primeiro termo e ocupa a posição n igual a 1. Então, aqui é n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. No quadro abaixo estão apresentadas 4 expressões algébricas. Quais dessas expressões algébricas relacionam cada termo da sequência à posição n que ele ocupa nessa sequência? Então, quando n for 1, nessas expressões, a resposta tem que ter 6. Quando for 2, tem que ser 8. Então, se o n for igual a 1, está dando 2. Olha, 1 menos 1, 0. 0 mais 2 é 2. E teria que dar 6. Então, não pode ser. Agora, aqui na 2, se n é igual a 1, está dando 3. 1 mais 2 é 3. Teria que dar 6, então não pode ser. Aqui, se n for igual a 1, nós vamos ter 2 vezes 1, que é 2, mais 4, que dá 6. Se n for igual a 2, 2 vezes 2, 4, mais 4, 8. Ou seja, está funcionando essa daqui. Agora, quando nessa quarta, né? Quando n for igual a 1, essa parte some. 1 menos 1 é 0, 0 vezes 2 é 0, fica 6, está correto. Quando n for igual a 2, nós temos 2 vezes 1 mais 6. 2 vezes 1, 2, mais 6, 8. Está correto também. Então, a resposta, 3 e 4. Maria precisa desenhar um triângulo equilátero para uma tarefa de escola. Uma característica desse triângulo que Maria precisa desenhar é, então, um triângulo equilátero ele tem que ter todos os lados com as mesmas medidas. Então, é a letra A, todos os lados com medidas iguais. Gobi é um deserto situado na região norte da China. Nesse deserto já foram registradas as temperaturas de 40 graus Celsius no verão e de menos 47 graus Celsius no inverno. Qual foi a variação entre essas temperaturas registradas no deserto de Gobi? Então, aqui é só fazer a primeira, que é maior, 40 graus Celsius, menos a segunda, a menor. Né? Mais negativo, menor é a temperatura. Né? Mas se o número é negativo, ele é menor que o positivo. Então, nós temos aqui uma variação de 40, menos vezes menos mais, ou o oposto de menos 47 é mais 47. Então, essa variação de temperatura foi de 87 graus Celsius. Ou então, poderíamos pensar assim, de 40 até 0, dá 40, e de 0 até menos 47, dá 47 segmentos na escala termométrica. Então, é 40 mais 47 é igual a 87 graus Celsius. Observe o sólido geométrico abaixo. Então, aqui nós temos um cubo, né? Parece ser um cubo. Uma planificação da superfície desse cubo está representada em... Então, aqui, né? Letra B. Aqui ele fecha as laterais e fecha na parte de cima, parte superior e fecha a inferior. Então, e aqui ficaria faltando uma das laterais. E está sobrando essa aqui. Ok. Número 17. Observe o número apresentado no quadro abaixo, 6.432. Nesse número, a ordem que o algarismo 4 ocupa é a das... Então, é sempre assim, unidade, dezena, centena, e depois vem, então, unidade de milhar. Então, o 4, ele ocupa a posição das centenas, 4 centenas, que é 400. 18. Laís comprou 2 salgados assados, um copo de suco e uma barra de chocolate em uma lanchonete. Observe na tabela abaixo o preço unitário dos produtos vendidos nessa lanchonete.
De acordo com essas informações, quantos reais Laís gastou ao todo em sua compra? Então, ela está dizendo aqui que ela comprou 2 salgados. 2 salgados, olha, 2 vezes R$ 6,20. Então, olha, 6,20 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. Aí a gente acrescenta um zero, esse zero. 2 posições depois da vírgula, 12,40. Então, só com salgados ela gastou 12,40. Aí fala que ela comprou um copo de suco. Um copo de suco, R$ 3. E uma barra de chocolate, R$ 4,50. Então, a pergunta é, né, quanto ela gastou no total? Então, nós temos 12,40 mais R$ 3 mais 4,50 da barra de chocolate. Então, fica 0, 9, vírgula com vírgula. Aqui 5 mais 4, que é 9, mais 1. E 1 aqui, né? Então, fica R$ 19,90. Letra C. Maria tinha R$ 216 e distribuiu igualmente essa quantia entre seus 3 irmãos. Qual foi a quantia que Maria deu a cada um de seus irmãos? Então, a soma aqui está dando 9, e 9 é um número divisível por 3, então a divisão é exata. Temos 216 dividido por 3. 3 vezes 7, 21, abaixo 6, 3 vezes 2, 6. Então, cada irmão recebe R$ 72. Exercício 20. Valéria comprou ao todo 25.000 ml de refrigerante para serem servidos na festa de aniversário de sua filha. Ao todo, quantos litros de refrigerante Valéria comprou para serem servidos nessa festa de aniversário? Então, litros, nós temos 25.000 ml dividido por 1.000. M significa mili e mili significa divisão por 1.000. Então, para transformar em litros, é só dividir o 25.000 por 1.000. Aí, então, dividindo por 1.000, esses 3 zeros podem ser anulados, né? Então, nós temos que a resposta é 25 litros. Observe as figuras coloridas de cinza na malha quadriculada abaixo. Quais dessas figuras representam losangos? Características dos losangos. 4 lados de mesma medida. Então, temos aqui, olha, todos os lados de mesma medida, aqui também. Pares de lados paralelos. Então, esse aqui é paralelo a esse aqui é paralelo a esse com esse com esse. E também as diagonais, elas formam, quando interseccionadas, 90 graus, ou seja, ângulos retos. Então, nós temos que são as figuras 3 e 4. Cecília é costureira e faz trabalhos nas casas dos clientes. Ela cobra R$ 30 pela visita e R$ 20 por hora trabalhada. Hoje, Cecília recebeu um pagamento de R$ 210 por um trabalho que realizou na casa de um cliente. Quantas horas ela trabalhou nessa casa? Então, vamos fazer aqui processo inverso. Então, ela cobra R$ 30 pela visita. Então, vamos tirar desses 210 os R$ 30 cobrados pela visita. Então, fazendo esse cálculo, nós temos aqui 180 reais. E ela cobra R$ 20 por hora trabalhada. Então, aqui é o tanto que sobrou de horas trabalhadas. Né? Não. Temos aqui R$ 180, ele é referente ao dinheiro referente às horas trabalhadas. Então, se cada hora trabalhada é R$ 20, ela cobra R$ 20, então é só descobrir quantos R$ 20 tem dentro de 180.
Então, tem exatamente 9 vezes R$20. Então, cada R$20 é 1 hora trabalhada. Portanto, ela trabalhou nesta casa durante 9 horas. Paula foi a uma loja de joias e se interessou por um brinco que custava R$260. Ela informou que pagaria esse brinco à vista e por isso ganhou desconto de 25%. Quantos reais esse brinco custou para Paula após o desconto? Então nós já sabemos que 25% é o mesmo que 1/4. É só dividir aqui o numerador e o denominador por 25. Então, 1/4 de 260, 1/4 de 260 é só dividir 260 por 4, é a quarta parte. 260 dividido por 4, 4 vezes 6, 24, sobram 2, abaixo 0, 4 vezes 5, 20. Então, ela teve um desconto aqui de R$65. Então, se o brinco custava R$260, nós tiramos o quanto ela recebeu de desconto, que é 65. Aí ficamos com 0, não dá para tirar 5, então aqui fica 5 e aqui 10. 10 menos 5 é igual a 5. Então, 5 não dá para tirar 6, empresta 1 aqui. Aqui fica 1, 15 menos 6 igual a 9. E 1 menos 0, que é 1. Então, ela paga pelo brinco R$195. Juliana comprou um colchão inflável em forma de paralelepípedo retângulo, com as dimensões internas apresentadas abaixo. Quantos centímetros cúbicos de ar, no máximo, cabem nesse colchão? Então, novamente, nós temos o volume de um bloco retangular ou paralelepípedo, onde nós multiplicamos as dimensões. Aqui está falando em centímetros cúbicos e todas as medidas já estão em centímetro. Então, a resposta já vai sair em centímetro cúbico. Nós temos 73 centímetros vezes 22 centímetros vezes 191 centímetros. Coloquei 13 aqui, e não é 13, é 73. Então, só multipliquei 73 vezes 22, deu 1.606. 1.606 vezes 191, deu esse resultado. E aqui, 1 mais 1, 2, e 2 mais 1, 3. Então, a resposta é a letra A. Em um supermercado, os alimentos congelados são armazenados dentro de uma câmara frigorífica a uma temperatura de menos 18 graus Celsius. Um desses alimentos foi retirado da câmara frigorífica e colocado em uma bancada até atingir a temperatura de 7 graus Celsius. Nessas condições, a variação de temperatura desse alimento foi igual a... Então, de 18 até... Passou pelo 0, né? 18 até chegar em 0 dá 18. E de 0 até 7 dá mais 7. Né? Então, 18 mais 7, 25 graus Celsius, a variação dessa temperatura. Observe, deixa eu voltar aqui. Observe os triângulos 1, 2 e 3, 1, 2, 3 e 4 na malha quadriculada abaixo. Qual desses triângulos é o obtusângulo? O obtusângulo é aquele que tem um ângulo maior que 90 graus. Então, aqui tem 90, o quadradinho aqui, mais um tanto. Então, é o número 1. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e muito obrigado pela sua atenção.